Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que... Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo Do que pode ser disruptura feito, e né? inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe? Eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, chato, biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa. Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, aí, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Então, assim, ó, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 Não tem pessoas. nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Antes Tarde do que Nunca, esse podcast aqui que foi criado para conversar com líderes, com gestores, com empreendedores, inovadores aqui de Blumenau e região. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva, onde a gente transmite aí as nossas conversas, né? E aciona a sineta também aí para ser notificado sempre que uma entrevista estiver no ar. Eu sou o Pancho, jornalista, e ao meu lado está Real Rafa Silva. Grande Real Rafa Silva, é ótimo, né? Ficou Rafael Silva. Parece Atlântida, né? Todo mundo chama por arroba lá. Arroba é verdade. Ele Obrigado, que é empreendedor, investidor e também o criador deste podcast. Tudo certo? Tudo certo. Uma desculpa pra gente bater papo com gente mais inteligente do que eu, principalmente. Pra gente aprender um pouco mais, né? Exatamente. E pra você aprender mais. Exatamente. Isso que é o mais importante, né? Ou seja, te inspirar profissionalmente e também pessoalmente, por que não? Acho que é isso, né? É isso, cara. Posso Essa falar que é a ideia. posso falar dos... Deve mesmo? Então falar. tá bom. Quero agradecer demais. Mais uma vez, eu sempre falo, mas eu não vou me cansar de falar. A Transpotec é uma empresa maravilhosa, gigantesca aqui de Blumenau, de um cara incrível chamado Ricardo Oríbica, que até agora ainda não deu agenda para poder vir aqui, mas com certeza virá. Então, obrigado a todo mundo da Transpotec, né, ao Luan, que é o cuida do marketing lá, um cara extremamente engajado, e todo o time que respira um pouco desse ar aí que o Ricardo Oríbica, para quem não conhece, é um cara altamente acelerado. Então, obrigado a Transpotec por apoiar esse projeto, que é um projeto que está dando seus primeiros passos aqui, mas eu acho que o movimento já é legal. Poder falar com gente empreendedora, gestores, caras que estão fazendo muito aí pela cidade e pela nossa região. E a outra, para mim, que eu não posso deixar de falar, que é a ProWay, que para mim, na minha opinião, uma das maiores escolas de tecnologia que existe no planeta. Só através de um projeto, que é o Entra 21, um dos queridinhos da nossa região aqui, eles já transformaram a vida de 5.000 pessoas em desenvolvedores. Ou seja, se eles não tivessem existido, a briga por dev Seria muito maior. Está aqui, vai contar um pouco sobre isso, seria muito maior e talvez até insalubre, né? Porque já não está numa fase boa, imagina se tivesse 5.000 devs a menos. Então, obrigado demais a ProWay, não só, né, de desenvolvimento de tecnologia, esses caras têm outros treinamentos lá. E vem uma vez por mês aqui falar um pouco também com um convidado deles. ProWay, obrigado pelo apoio. E eu já falei, a gente tem que trazê-los ou trazer alguém para falar desse apagão aí de mão de obra não TI, né? Acho que é e importante. até quem quer conhecer um pouco da história da ProWay e do seu criador, que é o Sérgio Tomil, tem aqui, eu não sei exatamente qual episódio. Não lembro também, mas se for ali na busca e digitar Tomil, com Sérgio certeza vai Tomil, aparecer a entrevista com o pessoal da ProWay, tanto o Sérgio quanto a Nayara e o Guilherme, né? Os três.
Quem é Bruno Stein? Sacanagem. Nosso convidado de hoje, Bruno Stein von Hertwig. Acho que eu pronunciei certo, né? Porque o V em alemão tem som de F, até onde eu sei, né? É isso aí, tá perfeita aí a pronúncia. O Bruno, que atua na construtora Stein, atua também na SHS Imóveis, onde ele é sócio proprietário, e também sócio fundador da startup Velo. Ou seja, ele atua em todas as áreas do mercado imobiliário, vamos dizer assim, né? Desde a construção, venda... A cadeia inteira. A cadeia inteira. A cadeia inteira. E inovando com a Velo agora também, né? Já há 3 anos praticamente já, né? Tudo certo, Bruno? Tudo certo aí, queria agradecer o convite aí de vocês, é um prazer e uma honra aqui estar participando aí do programa e compartilhando aí um pouquinho da minha experiência profissional aí para enriquecer aí o ecossistema como um todo. Acho legal, é isso, cada vez mais gente nova vem, né? Que Isso. idade tu tens, Bruno? Só para... Eu tô com 33 anos. Pois é, tu é um garotão ainda. E assim, o Bruno até tem que fortemente agradecer, porque ele já é um cara meio low profile, então Sim, verdade. para ele vir aqui conversar e bater um papo é realmente muito significativo para a gente. Obrigado mesmo do fundo do coração aí de ter tirado um tempo para vir aqui falar, principalmente sabendo desse teu modelo bem low profile aí, mas é muito legal. É importante aquele conhecimento que tu tens, os erros que a gente toma no dia a dia, servem muito para quem está ali às vezes assistindo e começando agora, né? E, cara, eu queria saber um pouco mais sobre essa situação. Eu vou começar de uma forma invertida. Vocês têm, né, vocês gerem a Stein, são sócios proprietários lá, e tem a SHS. Isso não conflita, vou começar de trás para frente aqui, depois a gente volta. Não conflita um pouco com as outras imobiliárias? Não. Isso é tomado de forma comum, assim. Porque geralmente cada imobiliária tem, né, assume uma construtora e vocês têm a cadeia quase inteira ali. Isso acaba sendo, né, um reflexo, tem vários modos de enxergar. Então eu vou desinverter um pouco a tua pergunta e te fazer de uma forma que eu sou bem engenheiro, então eu tenho uma forma metódica de pensar e seguir um raciocínio. Então, né, eu desde pequeno já nasci dentro do mercado imobiliário. Meu avô fundou a consultora Stein lá em 1967, então 54 anos aí de história que ele construiu. Minha mãe também é engenheira civil. Olha, e né, eu aí por obrigação, força da natureza aí também virei engenheiro. Teve um pouco disso, não? De, tem que seguir essa... Não, meu pai é médico, né, minha mãe é engenheira, eu tinha todas as opções que eu podia. Eu queria ser tenista profissional. Sério? Tanto que eu cheguei lá com meus 15 anos, eu falei, pai, mãe, eu vou parar de estudar, quero só jogar tênis. Caramba! Caraca. Eles não deixaram, graças a Deus, né? Fizeram ainda eu estudar até o ensino médio. Falaram, quando tu formar no ensino médio, a gente te libera, aí tu faz o que tu quiser. Então eu treinei aí, virei um tenista profissional, com 18 anos terminei a faculdade, ia prestar na Federal para administração. Como era durante a semana, acabei não prestando, porque ia perder meus treinos. Fiz final de semana, passei na FURB em engenharia, minha mãe trancou minha matrícula e eu acabei me dedicando à carreira de tenista. Como é que foi isso? Né, porque a gente não teve nenhum tenista aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade. Como é que é essa vida de tenista, né? E isso foi numa época de Gustavo Kirten, antes, depois? Foi numa época ali que eu peguei ainda o Guga jogando, né? Quando ele se aposentou, eu continuei treinando. O Guga teve uma história muito bonita aqui em Blumenau. Então, até um dos meus treinadores aí jogou na época e jogava contra o Guga. Ele era um pouquinho mais velho, ele até se gabava de ter ganhado 4 vezes do Guga. Então, acabei jogando aí, tive uma breve carreira. Com 19 anos, me aposentei. E daí pela primeira vez se aposentou já? Me aposentei pela primeira vez e daí fui ingressar aí no mercado de trabalho. Mas você aposentou por quê? Deixou o tênis por quê, Bruno? Assim, o tênis ele é muito competitivo. Então, ele é mental, né? Então, assim, tu tens um desgaste físico, tens um desgaste mental, tens muito sacrifício que tu faz na tua vida. Então, assim, por um conjunto de fatores, eu acabei, né, decidindo seguir por outro caminho. Então, a gente vê assim, o tênis, ele tem 100 tenistas, que é o top 100, que são tenistas assim, que eles conseguem se manter com capital, né, com uma remuneração ali própria. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Acima de 100, caras... o cara está pagando para jogar. É um patrocínio, precisa, né, de uma série de patrocínios aí para conseguir se manter. E não é fácil.
Ao contrário de jogadores de futebol, que aí tem 30 mil jogadores no mundo que têm um salário, conseguem se manter e conseguem ter uma vida em cima do futebol. Sim. Então, um funil para ser um tenista profissional, ele é muito difícil. Entendi. E aí, como é um esporte singular, não é coletivo, em teoria, ainda mentalmente falando, é muito mais difícil. Porque quando tu perde um jogo com 11 pessoas, em teoria, ele é menos agressivo. Compartilha, né, com teus companheiros. Exatamente. Ali tu não tem desculpa. Não, eu sei porque eu joguei tênis durante um ano, como tu perde, às vezes, no começo da partida, porque tu percebe que tu vai perder, né? Mentalmente falando, ele é muito desgastante. Eu acho que muito mais desgastante o tênis no cérebro do que no esforço físico. Ele é muito mental, fisicamente também é super desgastante. Mas é a minha paixão, né? Continua a minha cachaça aí, jogo toda semana e não consigo largar. Que legal, bacana demais. Aí largou o tênis com 19 e daí retomou a faculdade. Daí fui para a faculdade, estudei aqui na FURB, aqui no Campus 2, aqui do nosso lado. Comecei a trabalhar. E a gente sempre foi muito focado com a parte de obra de construção pesada, infraestrutura, a parte industrial. E a gente já tinha, né, uma gestão profissional lá com um diretor técnico que toca a empresa até hoje. E o meu avô falou, pô, vou dar aqui vou dar um terreno lá no Garcia. Falou, vou dar aqui, deixar os guris lá construírem aqui uns 3 prédios aqui, começar pequenininho para sentir, não atrapalhar aqui no dia a dia e começar uma outra área. E foi quando a gente começou a pegar gosto pelo negócio e acabamos desenvolvendo a parte de incorporações, que a gente chama de obras próprias. Tá falando em quem exatamente? Eu e meus primos, né? Nós, o Beto e o Guilherme. Entendi. Nós 3 somos engenheiros. O Guilherme também está junto ali? O Guilherme também trabalha junto na construtora. E a gente começou, né, com essas obras e daí entregamos essa, foi construindo outra e foi desenvolvendo. E junto com isso, eu e o Beto, a gente sempre teve muita afinidade pela parte comercial. Então a gente acabou assumindo, né, a parte de vendas. Legal. E todo esse projeto. E foi daí que surgiu a SHS, né, como vendo essa ponta aí comercial aí para atender a SHS surge com vocês, então. Ela é mais jovem. É mais jovem que a consultora. Tem 12 anos. É nova. Muito jovem, 12 anos. Começou com... Na verdade, é uma história aí que também juntaram 6 primos, eu e mais 6 primos. Nós se juntamos para fazer. Cada um tinha tirado Cresci na época e estava trabalhando como autônomo. De forma independente. Daí meu avô chamou a gente numa sala lá e contou uma historinha para a gente. Teu avô ainda é vivo? Não, ele faleceu aí faz 8 anos. 8 anos. Ele juntou a gente na sala e falou, se tu pegar um graveto e tentar quebrar é fácil. Se tu juntar vários gravetos e tentarem quebrar é mais difícil. Então a união faz a força. Então a gente se juntou lá aos esforços, juntou a carteira que a gente tinha na época e a gente começou a imobiliária. Em paralelo, né, começamos a parte de incorporações. E ali foi uma grande escola para a gente, que é uma das primeiras lições que a gente entendeu e viu lá, que as pessoas têm objetivos diferentes. E tem... Quando tu falou em 8, eu já comecei a pensar, meu Deus do céu. Então, assim, a gente percebeu que nem todo mundo queria trabalhar e queria se dedicar da mesma forma que os demais. Entendi. Então, ali foi o primeiro, né, momento ali que a gente teve um aprendizado em conjunto e na prática, onde a gente fez uma cisão e 6, né, 3 deixaram a imobiliária e 3 ficaram. E no segundo momento mais um saiu e ficou só eu e o Betinho. Entendi. E até acho que é bem interessante, porque isso acontece bastante. Eu tenho uma empresa que a gente criou em 12 sócios e ela não vai, até por essa situação de dedicação e o tal do pai muito do projeto. E eu tenho essa dificuldade até hoje com relação a isso. Esse projeto ainda anda bem, quase que devagar, 4 pneus furados e mais vai. Como foi isso? Como foi esse momento de vocês se reunirem e dizerem, cara, nem todo mundo está surfando a mesma ritmo, onda, né? Como é que faz? Isso eu acho muito legal ser compartilhado. Assim, como é que vocês conseguem, de alguma forma, mostrar isso? A gente trabalha numa empresa familiar, então assim, a gente precisa ter muita conversa, muita transparência
Eu acho que isso aí são os pilares para a gente, né, poder tomar as melhores decisões, sempre assim de forma ética. Então, a gente sendo claro e colocando, né, os problemas em cima da mesa e resolvendo os problemas, é que eu acho que a gente consegue chegar na melhor solução para todo mundo. Então, assim, estava claro, né, para todo mundo, e todo mundo tinha uma consciência que tinha objetivos diferentes. Então, conversando, mostrando e cada um também direcionando, como a gente estava no começo, numa construção da carreira de todo mundo, a gente conseguiu, né, conversar, chegar num bom senso aí e direcionar cada um para o lado e ajustar essa questão. Eu acho muito legal o que tu fala, né? O que um quer não é o que todos querem, né? Às vezes, né? Cada um é diferente, né? É que nessa hora todo mundo tem que ceder um pouco, na realidade, né? Porque todo mundo tem suas vaidades, vamos dizer assim, Sim, mas sim, enfim, na completamente. hora, os seus egos também, né? Exatamente. E na hora tem que conciliar tudo isso, né? Tem que fazer funcionar todo mundo junto, né? E eu gostei do que tu falou, assim, o diálogo, né? É conversar e ser o mais transparente possível, né? E hoje a gente, querendo ou não, eu sou a terceira geração, né, da construtora, e é um desafio, porque a gente vê muitas empresas familiares, né, quando, né, o pai monta, os filhos assumem, quando vem a terceira, quarta geração, é um negócio caótico, né? Então a gente na nossa governança lá conseguiu equilibrar, conseguiu ponderar, conseguiu, né, criar de uma forma que fosse saudável, né, e está sendo aí sustentável aí até hoje. Eu acredito que a nossa geração, mais ou menos, a gente tem isso bem resolvido. Que bacana. Para as próximas aí a gente vai provavelmente seguir esse modelo aí de governança que a gente tem adotado para que não haja conflito e a empresa sempre continue numa crescente. Que bacana. O Bruno, tu falaste aí, né, que a Stein era muito conhecida e muito focada na questão corporativa, na questão de grandes indústrias e tal. Por isso mesmo ela não aparecia muito. Não era uma empresa que investia em publicidade, por exemplo. Não havia essa necessidade, né? E agora tem essa mudança aí, que a Stein está investindo muito em corporação, em apartamentos, enfim, no varejão, vamos dizer assim, do imobiliário, né? Essa virada aconteceu com vocês, com os netos? Foi quando vocês entraram no negócio que isso tomou corpo? Aconteceu com a gente. Foi um movimento aí mais ou menos há uns 15 anos atrás, quando a gente começou essa parte. Meu avô ele teve algumas experiências negativas no passado, que construção é altos e baixos, sim, né? exato. É muito cíclico. E ele sempre teve muito medo de começar uma obra e não ter dinheiro para terminar. Então, a gente começou esse porque é um crowdfunding, né? Se tu pensar. Pouco se verdade. fala assim, né, na construção civil, mas no fim é um crowdfunding, né? Ou seja, se começar a galera não pagar sobre aquela parte que eles são deles, no fim a obra não se sustenta, né? Então, a gente começou esse projeto das incorporações porque a família foi crescendo, a gente precisava alimentar mais bocas, então a gente precisava diversificar o negócio e até ter um pouquinho de descorrelação com a parte industrial, que às vezes vai bem, às vezes vai mal, e a incorporação acaba, né, quando um está bom, o outro não está, e vai tendo esse ajuste. Vai compensando, né? E a gente sempre foi reinvestindo, então hoje a gente trabalha tudo com capital próprio, Bacana, né? E hoje acabou criando uma carteira que a gente não depende das vendas dos novos projetos para ter que entregar eles. Então a gente é até um pouco mais conservador do que o mercado, mas acho que para a gente assim a gente fica bem tranquilo, dorme à noite aí sem preocupações assim. E a Stein com aquele foco antigo, né, do industrial, ela continua atuando? E como é que está esse setor da construção? A gente continua atuando, ele é muito forte. E dá um exemplo também desse modelo industrial e um modelo mais comercial, né? O industrial seria uma empresa, contrata vocês e faz o pagamento de tudo. É um B2B, né? A empresa que faz a nossa contratação, a gente ajusta aí um cronograma com eles, faz aí um programa de pagamento e faz a execução das obras. Então a gente tem uma atuação forte em todo o território nacional. Então, a gente tem obra lá no Rio de Janeiro, no Porto do Açu, que é aquele porto lá do Ike Batista que a gente estava construindo, né, que entrou bastante. A gente trabalha lá para uma empresa americana. Conseguiram receber lá? Para ele a gente não beleza. Não fez. A empresa americana, super sólida, a gente já trabalha há mais de 10 anos com eles. Depois vou compartilhar o vídeo com vocês. É uma obra fantástica assim, que tem de infraestrutura que o Brasil realmente precisa. Tem uma obra aqui no interior de Santa Catarina, aqui para Irani Celulose, a empresa de capital aberto aí também na
na Bolsa. Parte hospitalar a gente faz muita coisa, então o Hospital Santa Catarina aqui em Blumenau, o Santo Antônio, Marieta em Itajaí, em Joinville. Então, assim, todo esse mix de obras aí a gente acaba fazendo. Quem contrata a empresa, em teoria, o pagamento vem através dele. O B2B, em teoria, um pouquinho mais... com menos risco. Né? O outro, em teoria, um pouquinho mais arriscado. Né? Que é a venda pega a empresa que nem a Docol, Sim. Tupi, Tigre, né? São grandes empresas aí que acabam contratando a gente. Esse tem algum modelo comercial ou hoje já por anos de empresa já é uma inversão de venda? Assim, na verdade, eles que compram vocês ou existe ainda um modelo comercial para a Corp? Tem as duas situações. Então, porque a gente está muito tempo no mercado, a gente tem muitas solicitações de orçamento, né? Que é uma venda mais passiva, e tem uma venda mais ativa também, que a gente corre atrás e tem um modelo aí de prospecção de clientes para essa área também. Responde a parte da SHS aí, não dá conflito com relação às outras imobiliárias aí? Eu sei que já parte técnica aí. Como é que funciona, que tu sente isso essa no integração? dia a dia? Ou não, isso não faz mais sentido depois de 12 anos de SHS? Então, assim, no começo a gente tinha muita restrição. Né? A SHS ela é imobiliária exclusiva da consultora Stein. Entendi. E gera um pouco de ciúmes no mercado nas outras imobiliárias por causa disso. Mas é um modelo que em Blumenau funciona muito bem. E a gente consegue alinhar a parte de treinamento dos corretores, de informações, para realmente vender o que a gente está construindo. A gente não vender alguma coisa diferente, que nem já aconteceu. E a gente também a SHS ela acaba atuando com outras construtoras. Entendi. Então a gente vende para outras consultoras também, não é limitado só a Stein. Então tem uma série de outras consultoras não existe conflito, parceiras. então. E o maior conflito que a gente tinha era de vender para as outras consultoras e outras consultoras achar que a gente estaria roubando o cliente deles para vender para a Stein. Mas hoje quem manda é o cliente. Então, assim, o cliente às vezes ele entra para comprar um produto da Stein e a gente acaba vendendo de outra consultora. Sim, se não Porque atendeu o corretor ele quer saber o que vai botar dinheiro no bolso dele. Né? Então a gente acaba mostrando isso aí e a grande maioria do mercado já viu que quem manda é o cliente e é uma conta lá que de 0 a 0, assim, né? Vai entrar de um, vai para o outro e no final ali é saudável. Eu acho que depois, eu sempre falo, né, a questão da confiança se revela depois do tempo. Né? Eu acho que com 12 anos isso já foi ultrapassado, mas eu sinto que isso no começo deve ter sido algo bem latente. Né? Cara, uma dificuldade, às vezes vai numa construtora, mas vocês também têm a própria construtora, então isso geralmente acontece, mas legal que isso... Mas hoje a gente é uma imobiliária muito mais completa, né, do que só vender para a consultora Stein, a gente vende para várias consultoras. Tem uma série aí a primeira ou a segunda maior carteira de imóveis de apartamentos e casas prontas na região. A gente tem uma carteira de locação muito grande. Tem um escritório em Pissarras também. A gente atua aqui no Litoral Norte ativamente. Que, por sinal, Pissarras está crescendo muito nessa área imobiliária, né? Tá crescendo. Estão construindo lá também? Pissarras, Penha, né? Toda aquela região mais Penha, norte, né? Barra Velha, né? É um triângulo aqui que... É porque teve o boom aqui na Balneário Itapema, Bombinhas, né? E agora, onde tem para crescer é ali perto é para a região norte mesmo, né? Então a gente está com alguns projetos Litoral lá na região, estamos desenvolvendo, provavelmente aí vai vir novidade aí nos próximos meses. Bacana. Esse modelo, né, de integração de construtora e imobiliária, tu disseste que funciona muito bem aqui na cidade, tanto que foi replicado, né? Existem outros exemplos, vamos dizer assim, né? A gente pega a Torresani, né, com a L. Fernando, que é um clássico, a Speranzini com a habitação. Então, assim, empresas muito tradicionais, tanto consultoras como imobiliárias, né, que são referências aí que... Mas daí a relação é só de aproximação, não tem uma relação de negócio, né? Tipo assim, não são... É uma parceria, a Torresani não é sócia É uma parceria. Tá. Uma parceria porque a Torresani eles querem construir e a L. Fernando quer vender. Legal. Então, cada um faz muito bem o seu papel nesse caso. É uma parceria aí duradoura aí que funciona muito bem. Que história é essa de investir em startup? Da onde é que surgiu isso? Eu conheço muito bem, né, através de vocês e do Anderson, mas conta um pouco, cara, como é que foi essa loucura que está se tornando algo tão extraordinário aí para o ecossistema? Então, assim, acho que é uma coisa... Outra situação de relação difícil, né? Porque daí, cara, é uma startup que
produz um serviço para imobiliárias, mas os caras têm uma imobiliária, né? Sim. Também deve ter gerado essa dificuldade quando a gente fala de mais localizado aqui na região. Não? Na região que conhece mais, né? Uhum. Então, assim, sempre as gerações novas, acho que o pessoal quer trazer novidades, quer fazer alguma coisa diferente do que já vinha sendo feito. E eu sempre estudei muito empreendedorismo, inovação, e foram temas assim que sempre me chamaram muita atenção. E um dos caras que eu estudei muito foi o Warren Buffett, e ele construiu a fortuna dele em cima de grandes seguradoras. E uma das coisas que a gente via no mercado imobiliário que tinha um produto que era o seguro fiança, mas ele era um produto muito caro. Ele chegava a custar lá 2, 3 vezes o valor do aluguel anualmente. E pô, eu começava a fazer conta e falava, pô, isso aqui não faz sentido. Ou tem alguma coisa que eu não estou enxergando, ou tem alguém que está ganhando muito dinheiro atrás desse negócio. Sim. Então, eu falei com o Beto, a gente montou um planejamento, falou, cara, vamos rodar isso aqui dentro da imobiliária, que eu acho que faz sentido. Vamos montar uma mini seguradora aqui dentro, a gente garante o aluguel para os nossos inquilinos e a gente abre uma conta separada e vamos fazendo aqui um fundo de reserva. Até para validar o modelo, né? Para validar o modelo. Então, a gente criou... Na época também era bem parecido aí com o seguro fiança. A gente viu que tinha uma viabilidade, tinha que ser financeiramente, análise de cadastro, cobrança bem afinado para fazer sentido. Era uma margem mais apertada do que eu imaginava no final, mas fazia sentido. E a gente falou, pô, vamos replicar isso aqui para o Brasil inteiro. Foi quando estava eu e o Beto numa sala, a gente liga para o Anderson para ele ajudar a gente a montar... contratar aí uma turma de desenvolvedores, que a gente teve eu tive uma experiência muito negativa quando fui fazer o site do Cosmopolitan, que era um empreendimento nosso, que eu queria vender os apartamentos tudo online. O cara passava o cartão, pagava um boleto lá de entrada e comprava apartamento, escolhia lá, acabamento, tal, não sei o quê. E eu fui contratar um desenvolvedor, o cara sentou na mesa, comecei a explicar, perguntei, tu não vai anotar? Ele falou, não, eu sou autodidata, tenho memória fotográfica, aqui tá dominado. Deu 15 minutos de reunião, ele falou, pô, vamos começar de novo que eu preciso anotar aqui, não vai travar. Daí eu falei, puta, tô lascado, 2005 né? eu fiz essa cagada também. Sim. E daí a gente montou o site, pô, ficou bem legal, fizemos um barulho aí na cidade, mas para esse novo projeto a gente queria alguma coisa um pouquinho mais estruturada. Claro. E daí o Anderson ele fez Dom Cabral com o Beto. E no mesmo momento ele estava falando, tô numa transição, tô vindo para Blumenau. Ele tinha saído da Sênior? Anos na Sênior, né? Ficou anos na Sênior. E daí ele veio para Blumenau e falou, tô com um projeto novo aí, eu ajudo vocês no que vocês precisam aí na parceria. Ele veio conhecer um pouquinho mais do projeto, acabou se envolvendo aí e a gente fez o convite aí para ele participar junto dessa empreitada ser sócio também, né? Com a gente. Né? Então ele virou nosso sócio, entrou aí no projeto, acreditou na nossa ideia aí. Eu acho que acredita, no começo eu não sei, mas eu acho que ele acredita muito mais que vocês no fim. Esse cara, ele tomou verdadeiramente como um pai do projeto, né? Eu sinto muito isso. E eu acho que foi o maior acerto de vocês, né? Um dos acertos foi esse, né? Trazer um cara que sangue no olho, né? Então acho que era um conjunto de fatores. Sim. O Anderson dedica 100% da vida dele para o negócio, ele é o nosso CEO da operação. Eu e o Berta, a gente participa na parte mais de como um board, né? governança, Conselheiro, né? Do negócio. E eu tô lá no dia a dia dando pitaco lá em cima do produto, que eu gosto muito dessa parte de produto, experiência do cliente e novos features aí do que a gente vem lançando para a plataforma. E a gente veio construindo aí uma história que, hoje é referência aqui na região. E até a nível Brasil, aí tem muita gente vindo falar com a gente para conhecer o que a gente tem feito. Que bacana. A gente está falando da Velo, né? Acho que a gente da não Velo, falou o nome, falando em startup, falando em negócio, mas a gente está falando da Velo. E daí, puxando o gancho, né, que o Rafael falou, a gente acaba atendendo as imobiliárias. E um dos nossos medos seria que as imobiliárias tivessem um preconceito de utilizar a Velo por a gente também ter imobiliária. Fala, o cara vai roubar meus clientes, minha carteira.
Então, e a gente falou assim, cara, a gente não tem nada a esconder, a gente sempre teve um trabalho muito sério aqui na região, o pessoal conhece a gente, falou, vamos abrir que a gente é sócio do negócio, vamos deixar essa informação, quem quiser participar, cara, show, obrigado pela confiança, e quem tiver esse desconforto, é melhor saber do que estar utilizando que a gente. descobrir, melhor saber do que descobrir. E depois descobrir. Então, a gente abriu isso aí, e assim, a gente teve um feedback oposto, né? O pessoal utilizou porque sabia que a gente era sócio. Legal. Então a gente teve o efeito inverso, assim, que também a gente ficou muito feliz aí com, É que no com fim esse das resultado. contas, né, a Stein acaba sendo um patrimônio, ou seja, a marca em si, né, com tanto tempo já consolidada aqui na região, muito é forte. uma referência, né, de Completamente. garantia de segurança também, porque a gente sabe que trabalha, né, como vocês falaram, né, mesmo na corporação, vocês estão trabalhando já com o dinheiro de vocês, ou seja, é tudo muito É sólido, né? É sólido, isso aí, solidez, essa é a palavra que me E faltava. quando garantia locatícia, tem que ter isso Tem que ter a muito segurança. forte, Sim, né? exatamente. Porque como o cara vai me garantir a locação e o cara começou anteontem, realmente é uma dificuldade. Né? Como é que funciona a Velo exatamente? O aplicativo, o sistema em si, né? Para o locador, por exemplo, como é que isso funciona? Então, Ou, assim, ou só a imobiliária que vai atuar com o sistema? Então, assim, ó, hoje uma das maiores dificuldades de todo mundo e do mercado é ter uma garantia, né? Ninguém mais quer ser fiador. É um constrangimento para quem pede, para quem nega, porque tem É muita horrível. gente aí que nega, né? Fica devendo aí um favor. A gente tem um seguro-fiança que é muito caro, tem um título de capitalização que ele é muito oneroso, porque tem que pagar, né, X vezes de aluguel antecipado. O calção não protege nenhuma das partes e a gente entra, né, como um fiador profissional aí nesse mercado, cobrando aí um custo bem mais Em conta. aí para os inquilinos. A gente tira todo o atrito, né, da esteira da imobiliária. Aquela Então, experiência ruim ali, né? a experiência é ruim, a gente traz mais velocidade. Então, hoje, para tu conseguir alugar, putz, é uma burocracia. Eu fui alugar uma sala lá em Pissarras, para o nosso escritório, putz, que fiador, imposto de renda do pai, da mãe, do filho. Sim, loucura. E assim, e demorado, e o negócio não anda, e daí tu manda para juntar, é um estresse. Então, a gente tira toda essa parte da documentação, o cara apresenta só o CPF, a gente faz análise, aprova na hora, o cara já recebe um link de pagamento, já pode fazer o pagamento, ele já está apto para sair da imobiliária com as chaves na mão. Entendi. Então, assim, um processo que demorava 48 horas, a gente entrega lá em 15 minutos. 48 horas foi bem otimista ainda, É, né? eu ia dizer, porque às vezes leva uma mais semana e tempo, meia, né? né? Então, assim, quando a gente começou, o seguro-fiança demorava uma semana para dar uma exato. resposta. Então, assim, a gente trouxe de uma semana para 15 minutos, é uma diferença muito Fora a muito sensação grande. que parece que tu é um ladrão, né? Quando tu tá alugando alguma coisa, né? Existe sabe, mas isso, eu preciso disso, preciso daquilo. Cara, parece que tu tem que se provar num absurdo. E isso, querendo ou não querendo, é um atrito, né? É É um um atrito. conflito ali na hora da locação, né? Então, a gente tira esse atrito do inquilino, tira um atrito do atendente de locação, que está ali com um monte de papel, mas ele quer alugar, ele quer relacionar com o cliente, ele quer visitar os imóveis, ele não quer ficar juntando documentação. E a gente tira o atrito da inadimplência com a imobiliária, porque hoje a gente é a garantia mais rápida do Brasil. A gente paga em 2 dias e isso, para o proprietário, ele nem sabe que o inquilino dele está inadimplente. Então, o proprietário ele não liga lá na imobiliária para encher o saco. Ô, Rafael, quanto vai me repassar o aluguel? Não vai? Já está tudo dentro de casa. A gente já fez o pagamento para a imobiliária já repassou para o proprietário, a gente entra em contato com o inquilino e muitas vezes, né, o inquilino está inadimplente não porque ele quer, mas por uma situação da vida, e a gente ajuda ele a se recolocar, né, parcela o aluguel, mostra para ele que às vezes é a melhor coisa ele desocupar e morar com um parente para ele se recompor financeiramente. E tem muito inquilino que ele desliga a ligação e ele agradece a gente por estar ajudando. Por estar orientando, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, quando a pessoa está numa situação ruim, geralmente ela fica perdida, né? E agora, o que eu faço? Não sabe o que fazer. Então, Não assim, tem- a gente hoje é a garantia que resolve. Esse é o nosso slogan. Então, assim, a gente resolve o problema. Então, isso, a nossa equipe lá tem isso no DNA a fundo,
que a gente está lá para resolver o problema do mercado. E se tu ficar lá prestando atenção na cobrança, coisa que eu já fiz lá, é muito interessante. Cara, se o cara tem sofá, eles dão um jeito de tentar vender o sofá pro cara, sabe? Se o cara tem uma empresa de sofá, realmente, eu acho que já teve até gente que foi empregada, né? Tipo assim, a esposa estava desempregada e a Velo contratou a esposa porque, cara, a relação deles de cobrança é realmente uma relação muito legal, muito difícil de encontrar. Então a gente se propôs, né? É uma proposta diferente do que existe no mercado. E a gente acha que a gente tem que ser diferente e o mercado ele tem que mudar. Porque o mercado, principalmente o mercado imobiliário, foi um mercado que ele sofreu muito pouco alteração ao longo desses anos. E tem muita coisa legal aí que a gente pode trazer, pode inovar para facilitar e ajudar a vida de todo mundo. Falar em evolução dos últimos anos, como é que foi a pandemia para vocês, Bruno? Tanto nas Velo, 3 áreas. quanto na SHS e na Construtora Stein. Eu sei que a construtora bombou agora, né? Ele deu um sorriso ali por dentro que chegou a esgaçar a máscara ali. É muito bom o ano aí. Olha, quando a gente teve a notícia lá que todo mundo era obrigado a ir para casa e ter que fechar as coisas, foi um desespero. Eu também Todo passei mundo, por né? isso. A gente começou lá a montar um planejamento, um comitê estratégico, né, de risco para ver o que a gente vai mitigar, o que a gente tem de problema, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai sair dessa, como é que não vai. Tinha obras em andamento e essa turma, tinha gente presa lá no Rio Grande do Sul que não deixava o pessoal sair, voltar para casa. E, foi um desafio, assim, tremendo. Então, para a consultora, né, a gente teve ali uma pausa ali de fechamento de contratos. No começo, o pessoal acabou segurando um pouquinho, porque ninguém sabia como ia acontecer. Todo mundo meio que parou, né? Mas depois teve uma reação surpreendente aí do mercado. O mercado voltou comprador forte, né, bastante locação, muita negociação, né, nesse meio tempo aí que deu bastante trabalho aí dentro da imobiliária, fazer essas negociações de aluguel, carência e ajustar com proprietários. E a gente sempre ponderando, né, para que fosse uma coisa justa para todos os lados. E foi bem legal assim, o resultado que a gente teve. E para a Velo também ajudou muito, principalmente na parte comercial, que a gente tem uma equipe aí de inside sales, e a gente conseguiu dar um boost aí nesse setor, que o mercado imobiliário sempre quer olhar olho no olho, ter uma relação mais próxima, e às vezes a gente falava para o cara, eu não posso te atender fisicamente, posso te atender aqui remotamente, mas eu não tenho condições de te atender na imobiliária. E isso acabou, nossas vendas aí também explodiram aí devido à pandemia. A gente tem que agradecer também um pouquinho. Quantos estados a Velo já está? A gente já está atuando em 22 estados, Caraca, que bacana. sem tirar a bunda da cadeira aqui de Blumenau. Doideira, né? Doideira. Isso aí é... Para nós, eu me coloco na tua situação, né? Para nós que somos do mercado tradicional, isso realmente é algo impactante. Né? Porque né, como eu também, não sou tão jovem quanto você, mas a gente tem muito essa situação, né? Principalmente nesse mercado muito, o cara só vai comprar de mim lá na imobiliária se ele me enxergar. Isso acho que é uma mudança de chave muito legal. Mas com relação a uma coisa que mudou bastante e não foi para melhor, o preço da matéria-prima, né, ferro, tudo aumentou muito. Como está conseguindo equilibrar um pouco disso? Porque muitos dos valores foram fixados ano passado. Como é isso? Como é que muda essa rotina com relação a algo que é difícil, essa variação que, cara, um galpão no ano passado custava R$1 milhão, um galpão esse ano custa 2 milhões, né? O dobro exatamente. Como está funcionando um pouco isso? Dá para enviar isso para o cliente? Como é que funciona? Essa é uma pergunta bem pertinente e também foi alvo de muitas discussões lá dentro do nosso escritório. A gente tem obras industriais que elas têm um período mais curto, normalmente aí 12 meses, e a gente tem um valor travado lá que a gente não consegue mexer. Mas toda obra que a gente ganha, a gente já faz um planejamento de cronograma físico, financeiro da obra e um planejamento das grandes compras da obra já no começo, para saber onde a gente tem grandes impactos ou não de cada uma das obras e já tenta fazer uma negociação travando um preço ou, né, conseguindo aí ter um ganho em cima desses itens. Então, nas obras industriais, a gente teve um pouco impacto. Menos impacto, né? Mas mesmo assim a gente ainda teve, nas obras tiveram um prazo um pouquinho mais longo, eu tinha um valor travado. Nas incorporações é um grande desafio. A gente, por ter uma
um pouquinho até antes da pandemia, a gente já tinha o preço ali escalando numa velocidade que deixava a gente um pouco desconfortável, e por a gente, né, tá com caixa aí confortável, a gente antecipou muitas compras. Então, principalmente aço, a gente estava aí com aço estocado. Isso até foi um diferencial, que nas obras industriais a gente chegou a ganhar 2 ou 3 obras industriais, porque a gente tinha aço estocado e a gente tinha como começar a obra na semana seguinte. E o aço estava demorando aí 90 dias para chegar, então a gente conquistou aí 2 obras por poder ter prazo menor. Só para conseguir ter um prazo menor de execução. E nas incorporações a gente acabou antecipando muitas compras, o que foi muito bom para a gente. E a gente acaba fazendo um mix também, acaba sendo uma proteção, tu vender não 100% das tuas unidades num lançamento, né, ter mais vendas aí no meio do caminho, tu acaba reajustando aí o valor das unidades ali e acaba fazendo uma composição. Claro que para a gente, quanto antes vender, melhor todas as unidades. Lógico. Mas acaba sendo ali uma proteção. A gente tem as parcelas também corrigidas aí pelo CUB, que eles às vezes acaba não refletindo em determinados itens, mas no final aí a gente conseguiu fazer uma boa composição, assim, a gente conseguiu montar uma boa estratégia. Isso atrasou também a programação de lançamentos, vamos dizer assim? Eu sei que vocês têm, por exemplo, ali um prédio gigante a ser construído ali na Ponta Aguda, né? Um terreno enorme ali na esquina da Rua Chile com a Rua Uruguai. Isso. E como é que, de certa forma, tanto a pandemia quanto as consequências da pandemia, que foi o preço alto e a falta de matéria-prima, impactou nesses novos empreendimentos? A gente tem um cronograma aí de lançamentos que a gente vem seguindo à risca, acabou não impactando questão de datas, está tudo dentro aí dos nossos cronogramas. O que a gente acabou antecipando foi efetivamente essa questão das compras, né? Entendi. Então, as compras ali, alguma coisa a gente acabou antecipando para fazer essa proteção, mas acabou não afetando no macro assim esse nosso cronograma, até por causa dessa nossa carteira de recebíveis aí que a gente De forma simplificada, vocês já estavam um pouco mais antecipados, mesmo com uma demora, talvez, que houvesse nesse cronograma, ainda daria tempo com relação ao cronograma. Sim, isso estava confortável. Isso acontece muito, porque a gente vê algumas vezes construtoras que atrasam, e às vezes atrasam muito a obra, né? Como fazer para isso não acontecer? Essa é uma pergunta dizer que a obra vai demorar 7 anos para entregar em 3? Não. Acho que é um conjunto de fatores. Então, assim, a gente tem uma equipe muito experiente, né, que já trabalha com a gente há muitos anos, que a gente acabou construindo esse know-how, esse nosso planejamento, que a gente perde bastante tempo em planejamento, que é difícil de, normalmente a gente ganha, vai tocando e a gente vai planejando junto. Então a gente tenta fazer esse planejamento prévio. É uma parceria, né, de longa data com os fornecedores, que é importante. Como a obra, cada determinado período da obra é um fornecedor diferente, são requisitos diferentes. A gente tem essa parceria já com os fornecedores que acabam não deixando a gente na mão. Né? A parte da mão de obra, que também é uma mão de obra mais especializada, a gente também tem um relacionamento legal com essa turma. Também é uma área que está começando a ter muita dificuldade, né? Porque é uma mão de obra qualificada que não está vindo, não está mais nascendo tanto assim, né? A galera está indo para outras áreas e dificilmente está buscando essa área, né? Também está sofrendo com isso? A gente também tem um pouquinho de dificuldade com isso aí, mas no passado a gente já teve muito mais. Entendi. Ali em 2010, 2012, quando a gente teve um boom de construção que faltava mão de obra, efetivamente, foi muito pior do que agora. Mas acho que a mão de obra hoje é a parte de TI. Né, a parte de desenvolvimento aí, essa é a grande escassez aí de mão de obra e briga com o trabalho home office. Hoje tu trabalha em qualquer lugar do país, de qualquer lugar do país. Para qualquer país. Para qualquer país. Acho que essa é a grande briga hoje de mão de obra. Tá Na Velo, vocês têm essa dificuldade também? Como toda empresa aí do segmento, a gente acaba sofrendo com essa questão da mão de obra. A gente acabou, né, desenvolvendo aí alguns talentos e tem também uma construção de profissionais que vêm com não tanta experiência para construir isso dentro da empresa também, que a gente acaba conseguindo reter alguns talentos interessantes.
mas é um grande desafio aí a gente conseguir profissionais aí plenos aí na Para área. quase todas as áreas. É de bacana que tecnologia. apesar dessa facilidade de hoje em dia de poder trabalhar de casa, Sim. de qualquer país, de Cria qualquer outras lugar, dificuldades. né, de qualquer lugar, vocês unificaram as empresas num imóvel Numa só, área. né, ali na Rua Floriano Centro de Peixoto. inovação. SHS, Stein É. e Velo estão todas no mesmo prédio, né? Isso facilita de alguma forma ainda? Ainda é vantagem colocar todo mundo no mesmo lugar? E se comunicam ou não? Cada um está na sua área, ninguém fala com ninguém. Né? Uma empresa não compartilha com a outra. A gente tem, fisicamente ali, estamos todos no mesmo prédio. Isso para a gente ajuda, né? Porque a gente a troca de experiência Principalmente para entre vocês, né? entre as empresas ali, acho que isso é muito rico para a gente, é onde que a gente ganha. A gente copia um pouquinho da Velo na imobiliária, copia um pouco Sim, eu imagino que... Da imobiliária na construtora. construtora, né? E vai um puxando ali para o outro, que acho que acaba agregando no total. E essa troca de experiências aí, e estando junto lá fisicamente, para a gente agrega. Mesmo com essas facilidades e dificuldades aí do meio do caminho, Estar junto ainda é bom, né? estar junto para a gente é muito positivo. Ainda assim. mais que se muda alguma coisa no mercado da construção, a imobiliária já tem que estar atenta e já tem que estar antecipando o problema que pode acontecer, ou o desafio que pode surgir para ela, e a Velo aí também, né? Ou seja, uma vai em cadeia, vamos dizer, o Isso. problema vai em cadeia, e a solução Um alimenta também. o outro, de certa Exato, forma, né? Exatamente, um vai... Algo que é bom e algo que é ruim numa estrutura de empresa familiar. Eu sei que às vezes tem 5 bons e 3 ruins, ou 10 ruins e 9 bons, mas é algo que tu sente que tem uma, né, que é uma dificuldade maior. Eu também sou de empresa familiar, um pouco disso, assim, que tu sente que é muito bom numa estrutura de empresa familiar, e algo que às vezes é mais difícil. Incomoda. Né, incomoda talvez numa estrutura de empresa familiar. Acho que assim, o que é ruim na empresa familiar é a família, e o que é bom na empresa familiar é a família. Né? Então, assim, a gente tem sempre os prós e contras aí de várias áreas. E eu acho que, assim, o que é a pior coisa, assim, às vezes alguns vícios, né, que já vêm de longa data, putz, sempre fizemos assim, sempre funcionou, trazer um pouquinho dessa inovação. A gente tem uma cabeça muito boa lá na família que a gente conseguiu construir isso, né? Pensar às vezes no todo, em vez de pensar no próprio umbigo. Acho que esse é um dos principais fatores na empresa familiar, assim, para a gente conseguir ter um sucesso. E a confiança que a gente acaba tendo um nos outros, assim, acho que é um dos principais pontos que eu vejo como positivos, assim. Essa confiança de poder, né, tocar as coisas, Conversar sem... é totalmente diferente do que numa empresa, né, profissional, com uma gestão um pouquinho diferente. E a preocupação em saber lidar com essa situação também, né, Bruno? Ou seja, vocês, nós somos uma empresa familiar, ter essa consciência e ter consciência de que tem que procurar soluções para isso, né? Ou modelos que já deram certo de governança, enfim, para poder evitar os problemas que podem surgir numa empresa familiar, né? Tanto que aqui em Blumenau, por exemplo, a gente tem vários exemplos bons, exemplos ruins, enfim, e fica fácil daí, né, trabalhar desse jeito. Eu vou te falar assim, a maioria das empresas no mundo são empresas familiares. Exato. Então, assim, acho que 80% das empresas aí do mundo devem ser empresas familiares e acabam sofrendo aí das mesmas dores. Exatamente. Do que das outras. E, assim, o problema só muda de endereço. Né? São os mesmos problemas que todo mundo enfrenta. Então, conversa aí com os amigos, com os conhecidos. E os problemas que eles têm são os problemas que eu tenho. E o segredo é como cada um consegue lidar e superar esses desafios. E eu gostei da tua fala, né? O diálogo. Eu acho que Sim, isso é uma das isso. coisas mais importantes dentro de uma empresa, familiar ou não familiar, mais ainda separar, familiar. né, Né? Rafa? Isso. Apesar de ser familiar, separar o que é família e separar o que é negócio. O chapéu né? Eu acho executivo que do chapéu importante, societário, né? Exatamente. Usa as vantagens de ser família na hora de negociar, de falar de negócio, obviamente, pela confiança, principalmente, né? Mas deixar isso muito claro, né? Muito separado, tentar fazer com que uma coisa não interfira na outra. Né? O que eu vejo terrível, assim, é uma junção dos dois mundos, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de governança, tem que ter meritocracia, tem que ter processos profissionais, né? Tu tem que valorizar os profissionais familiares que estão trabalhando no negócio. Eles precisam fazer por merecer. Não adianta
tá lá só não basta porque ser o teu sobrenome, né? não adianta ter lá uma posição, uma cadeira, o cara senta lá e não se mexer. Acho que as outras, isso é negativo até para os outros profissionais com certeza. externos que estão juntos lá contigo e acabam olhando e, putz, vem com maus olhos. Com certeza. Então, assim, é um conjunto de fatores que acho que se seguir não tem como dar errado. Posso para as perguntas, não? Por favor. Vamos o Rafa lá, tem então. 4 Tem 4 perguntas pra perguntinhas, fazer, tá? clássicas Faço aí. sempre. Mas são bem simples, eu acho que para ti vai tirar de letra. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade ou uma péssima escolha? Nesse Não da projeto empresa, tua. Putz, Que olhar marcante aí, caraca. Ele está procurando, tá mexendo no arquivo. Eu acho que assim, de vez em quando a gente faz algumas escolhas, né, mais difíceis, que são infelizes, mas eu vejo tudo assim como superar, né, esses desafios, passar por cima e conseguir superar. Eu sempre, putz, não deu certo, vira a página e vamos para a próxima. E sempre tem um aspecto educativo ali, né? Acho que assim, putz, vamos aprender o que a gente teve para aprender e vamos para a próxima. É muito que nem eu trouxe isso do tênis. Então, putz, perder um ponto, não afeta, é o mental ali não deixa afetar, vamos aprender, vira a página e vamos para a próxima. Legal. Se você fosse empreender em algo completamente diferente, só tem 3 que tu não pode mais botar ali, o que seria? Eu gosto muito do mercado financeiro, é um negócio assim, que sempre me atraiu e eu vejo com bons olhos. Mas assim, o mercado imobiliário é a minha paixão, assim, eu não consigo me ver muito longe. Provavelmente seria alguma coisa aí voltada aí pro financeiro imobiliário, talvez. Mercado imobiliário. Já criou a Velo, né? Que não deixa de ser alguma coisa que abrange os dois universos, vamos dizer assim. Quem sabe outras parcerias não apareçam por aí. Um crowdfunding imobiliário aí, ó. Né? Você que está nascendo uma alguns. Oportunidade aí, Tá Rafael nascendo. querendo investir já. Vamos embora. Penúltima. Quem você admira ou quem foi um mentor para você? Assim, eu tenho Difícil eleger um só. Eu tenho 2 pessoas, né, que eu gostaria de colocar. Uma delas é o meu avô, né, que foi assim uma pessoa que tenho uma admiração muito grande. E o meu pai também, outra pessoa assim espetacular na minha vida, que eu aprendi muito. E assim, são 2 pessoas que foram fundamentais assim para a minha vida, tanto pessoal como profissional e no geral. Assim. Bruno, em nenhum momento pensaste em fazer medicina ou ir para a área da saúde, já que teu pai é médico? Olha, desde pequeno, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria. E assim, medicina foi a primeira coisa que estava descartada. Eu passo mal com sangue, para tirar sangue, eu dou uma trabalheira lá para as meninas do laboratório, desmaio, é uma fiasqueira mesmo. Assim. Então assim, meu pai ficou com o coração apertado aí, mas ele entendeu e me não foi nem então porque assim, muita gente fala, já vi filhos de médicos dizendo assim, não quero isso porque, meu Deus, é plantão, é madrugada, não tem fim de semana, não tem feriado, não foi nada disso então, o problema é com o objeto mesmo da coisa. O problema é que eu passo mal e desde pequeno já sabia que aquilo ali não ia funcionar para mim. Que bom que tu percebeu antes de se formar, né? É verdade. Imagina depois de se formar, vai lá, primeiro corte e cai para trás. Né? Estaria começando a trabalhar agora na medicina. Isso é louco, né? Cara, isso não é fácil. Se você se encontrasse aos 19 anos, batesse na rua 15 ali, esbarrasse, o que você ia falar para ti mesmo? Hein? Aos 19, se eu não me engano, vamos resgatar. Estavas deixando o tênis para começar... Estava me aposentando. Se aposentando pela primeira vez. O que tu falarias para o Bruno que estava se aposentando do tênis para ir trabalhar com a família? Boa. Eu acho que eu ia mandar ele seguir o sonho dele aí, correr atrás, que no final tudo vai dar certo. Tu já percebia isso? Ali quando tu saiu do tênis, isso já começou a ser muito forte para ti? Já começou a ebulir ali dentro com relação à construção? Para mim foi uma coisa mais ou menos natural, né? O mercado imobiliário, já vivia isso desde pequeno, assim, foi uma coisa muito forte. Eu sempre gostei de correr atrás aí dos meus sonhos, né? Minha família sempre proporcionou tudo isso aí para mim.
E eu sabia aí que se eu corresse atrás, me dedicassem, as coisas aí iriam acontecer. Legal. Bacana demais. Bruno, obrigado demais mais uma vez, cara. Muito legal, muito legal. A gente conseguiu tirar um pedacinho de cada, história, de cada negócio, que eu acho que só começou. Tô sentindo um crowdfunding financeiro e imobiliário nascer aí. E, cara, obrigado mesmo. Eu conheço um pouco mais da tua história, principalmente da Velo ali, do Anderson. Então, vocês realmente estão de parabéns, cara. O trabalho que vocês estão em desenvolvimento, principalmente com relação não só na parte de construção e imobiliária, mas como na parte de tecnologia e também de inovação, realmente vocês estão na frente, muito, muito na frente de muita gente. Então, quero agradecer demais aí por todo esse oxigênio que vocês também trazem para essa inovação. A Velo sempre está no draft, né, que participa de todos os drafts aí para tentar fazer a galerinha aí, a gente fazer uma transformação social através do desenvolvimento. Então, obrigado pelo apoio em tudo aí. Valeu. Obrigado aí por todos os elogios aí, obrigado aí pelo convite aí pro programa. Imagina, vai voltar com certeza para falar um pouquinho mais da evolução de todos esses negócios, não tenha dúvida. Gente, obrigado a vocês também que participaram até agora. Não se esqueça, inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, importante para que você saiba quem serão os nossos entrevistados e para poder também assistir a todas as entrevistas que a gente fez aqui. Vai ter mudança de horário, né? Vai ter mudança de horário. Hoje a gente está indo ao ar sempre terça e quinta-feira às 4 da tarde, mas daqui a pouco a gente anuncia, quem sabe, aí uma mudança de horário. Tá bom? Valeu, obrigado. Abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.